resolvi nessa noite partilhar a palavra de Deus de uma maneira diferente. Um texto que está queimando no meu coração há algum tempo. Já o compartilhei outras vezes, mas ele anda queimando no meu coração nos últimos dias. E eu resolvi partilhá-lo, uma história bastante conhecida, partilhá-lo como uma injeção de fé no seu coração nessa noite. E eu queria partilhá-lo junto com a visão desse cenário. Relembrando e recriando o cenário que o texto bíblico nos descreve. Claro que a gente não vai desprezar a leitura da Escritura. É o texto bíblico descrito lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, que você pode deixar aberto aí, mas eu vou pedir para eles colocarem o vídeo, deixarem o vídeo no ponto, que a gente vai soltar, pegar o videozinho aí e deixar no ponto. Você pode deixar aberta a sua Bíblia aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Aliás, gente, um parênteses aqui, uma curiosidade. Não vai ficar falando 1 Samuel, né, gente? Tem gente que fala 1 Samuel. Gente, só entre nós aqui, 1 Samuel não existe. É primeiro livro de Samuel. Tá? É a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas Samuel é o primeiro livro de Samuel, não é 1 Samuel. O pessoal fala 1 Samuel, tem outro livro na sequência aqui. 1 Crônicas, não. Primeiro livro de Crônicas. Tá? Então, atenção nessa parada aí, aquele momento curiosidade. Tá aí no ponto vídeo? Tá? Bora, vamos lembrar a cena que está descrita aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Tenho certeza que você conhece essa história. Para proteger a terra prometida, os israelitas devem derrotar os filisteus. Mas o rei Saul perdeu a bênção de Deus. E agora ele enfrenta o maior campeão dos filisteus, Golias. Algum de vocês lutará comigo, israelitas? Se vencerem, os filisteus serão seus escravos. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Alguém tem que lutar com ele. Você não, Jonatas. O guerreiro que derrotá-lo será um homem rico. Nenhum homem em Israel. Nenhum homem de Deus. Eu luto. Davi, você não é um guerreiro, é um pastor. Sim, um pastor. Assim como protejo as ovelhas, Deus me protegerá. Onde está a fé de vocês? Onde está o seu Deus? Eu vou matá-lo. Vai precisar disso. Não preciso me proteger. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Acabe com ele!
Israel encontrou um campeão. Não desperdice o meu tempo, garoto. É muito jovem para morrer. Eu luto com você. Pai, ele conseguiu. Davi conseguiu. Vamos transformá-los em escravos! Davi, meu lobo em pele de pastor, você salvou meu reino, meu pastor guerreiro. Venha comigo, irmão. Davi junta-se ao exército de Saul e luta com os filisteus por décadas. Pai Santo, nessa noite, inspira-nos através do relato da Tua Palavra. Inspira-nos através da ação, da Tua ação na história e daqueles que o Senhor usou ao longo da história. E fala conosco nesse tempo. Inspira-nos, ministra a nossa fé, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o mesmo que fez no passado, é o mesmo que continua realizando os mesmos feitos hoje. Em nome de Jesus, não permita em hipótese alguma que nós saiamos do mesmo jeito que a gente entrou e que nós sejamos, ou que nós caiamos na tentação de sermos apenas ouvintes e não praticantes da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu trouxe esse trechinho do vídeo apenas para ilustrar a história que a gente vai ler juntos aqui, para a gente extrair lições dela para a nossa vida. E sobre o que eu queria conversar com vocês aqui nessa noite? Eu quero falar com vocês nessa noite sobre... Meu tema nessa noite é enfrentando os gigantes da vida. Enfrentando os gigantes que se colocam diante de nós nessa vida. E quando a gente fala de gigante, gigante é a metáfora que a gente usa para uma grande batalha, para uma grande dificuldade, para um grande obstáculo, para uma grande crise, para algo que a gente precisa enfrentar. Seja no campo familiar, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja na vida financeira, seja na saúde, enfim, na nossa vida. Algo que se coloca diante de nós como um grande desafio. E o que a gente pode aprender? O que é que a gente pode aprender com Davi? Com o menino Davi, com o jovem pastor Davi e com sua história nesse relato? Quais são as estratégias? Como é que Deus age? Como é que Deus trabalha
na vida e através da vida de Davi, naquele momento em que ele enfrenta um gigante. Para pensar aqui comigo alguns minutos para a gente introduzir aqui essa história. Gente, por que eu escolhi essa história na noite de hoje? Eu escolhi essa história para ministrar fé no seu coração, porque essa história ministra fé no meu coração. Porque eu enfrento batalhas, assim como você, todos os dias, em todos os campos da minha vida. Às vezes menores, às vezes imensas, mas batalhas. A vida é feita de batalhas. Mas essa história aqui é uma história interessantíssima, porque ela fala muito a respeito da natureza do nosso Deus. Porque ela é uma história em que o fraco vence o forte. É uma história em que o jovem pastor adolescente vence o maior campeão militar da sua época. É uma história com um final absolutamente improvável. Se você olha na expressão do filme ali, representando aquele momento, você olha a expressão dos soldados filisteus e do próprio gigante, a mais absoluta certeza nos olhos deles, a certeza da vitória. Se tivesse banca de aposta ali, era 10-1, era 100-1 fácil. Dos dois lados, tá? Que eu duvido que alguém no exército de Israel apostasse 1 centavo israelense. Será que existia centavo israelense? Não, acho que não. Na época, num adolescente de 16 anos contra. Olha só a descrição do cara, olha a descrição da criança. Você está com a Bíblia aberta aí? Falei para você deixar aberta, deixa aberta. Capítulo 17, versículo 4. Olha a descrição do menino. Vitaminado. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Gente, 2,90 de altura. Eu tenho 1,90 m. O cara tinha mais 1 metro. Você imagina. E o final da história é absolutamente improvável. Para nos mostrar que o nosso Deus é o Deus do improvável. Que para o nosso Deus não tem prognóstico fechado. Que para o nosso Deus não tem conta certa. Que para o nosso Deus não tem palavra final. Que quem dá a palavra final é Ele. Que para o nosso Deus, quem dá a palavra final não são os poderosos desse mundo. Que para o nosso Deus, sempre, quem dá a palavra final é Ele. E Ele é um Deus que adora nos surpreender a todos, para mostrar que é Ele que tem o controle da história do universo. Mas enfim, essa é a história que a gente está vendo. Essa é a batalha que a gente está vendo. É isso que a gente viu. E o que a gente aprende? Nesse pano de fundo, uma história em que um garoto enfrenta um campeão militar. O que é que está acontecendo, agora contextualizando? Por que Davi está lá? O que Davi vai fazer lá? O que está acontecendo? Davi
um dos mais jovens entre os seus irmãos, vai para o campo de batalha, porque os seus irmãos mais velhos estão acampados lá, é uma zona militarizada, o exército de Israel está em guerra contra o exército filisteu, seus irmãos estão lá, e o seu pai o envia com alimentos para ele levar para os seus irmãos. Quando ele chega para entregar lá a marmita, ou como diria o caipira, o borná, para os seus irmãos, ele se dá conta de uma situação. E olha a situação que ele vê. Você está aí no capítulo 17 ainda? Versículo 10. O gigante gritando. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. E aí fala quantos filhos o Jessé tinha e tal, tudo mais. Ele está lá. Gente, Davi chega no campo. E quando ele chega no campo, ele ouve aquela gritaria. E ele ouve, como vocês viram aqui, aquele gigante gritando. E aí? Como é que é? Não tem homem aí? Vocês não têm nenhum, mas nenhum para mandar para lutar comigo? Porque o costume da época era fazer o enfrentamento entre exércitos, até para poupar a carnificina. O costume da época era fazer. Se escolhia um campeão de um lado e o outro campeão do outro, e se fazia um duelo. E o campeão que vencesse tornava o outro exército, o outro povo, escravo. Era isso que acontecia. E aí vem a primeira lição. Aí vem a nossa primeira lição. Porque o que acontece é o seguinte, no versículo 16, o versículo diz para a gente: durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. E vai além. 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. No finalzinho do versículo lá, na parte B. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem esse cara pensa que ele é? Está maluco? 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Para aí. Aqui vem a primeira lição. Gente, o texto bíblico está nos dizendo que esse cara estava gritando há 40 dias, de manhã e de tarde. De manhã ele vinha no campo e gritava: ei, como é que é? Tem homem aí? Tem alguém que me enfrente? Vocês não têm um soldado nesse monte de gente, aí não tem um soldado. Voltava de tarde. E aí? Como é que é? Tem um soldado para me enfrentar? Eu fico pensando comigo, um dia, 2 vezes, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias, 1 mês, 40 dias, 2 vezes por dia. Quantas vezes foram? Como é que é? Oi, vocês estão aí ainda? Esse escurinho do cinema aqui, a galera foi arrebatada. Quantas vezes? 80 vezes esse cara gritou. Gente, se na primeira ele tinha 2,90 m, na 80ª vez, esse cara tinha 15 metros de altura no imaginário desses caras.
atônitos e apavorados. Ninguém tinha mais coragem. Agora, pensa comigo. Nesse quadro, chega um garoto, marmitinha nas costas, pastorzinho de ovelhas, totalmente descontaminado do ambiente militar, sem saber nada do que estava acontecendo, sem ter a menor noção de nada. Esse menino chega, está ali, entrega a marmita para os irmãos, e no que ele está entregando, ele ouve lá no fundo: "Oi! Como é que é? Não tem ninguém aí para me enfrentar?" Esse menino para. E eu imagino ele olhando para os olhos do irmão mais velho dele, do outro irmão, com aquela decepção tipo: "Cara, tu é meu herói. Bicho, lá em casa tu fazia halteres pra caramba. Tu aí com os teus 1,90 m, treinadão, saradão. E aí? Teu treinamento de espada. E o período que você passou na escola militar. Cara, imagina ele olhando para os irmãos mais velhos e o irmão... Não é comigo, não é comigo. E aí o Davi fala: "Cara, quem esse maluco aí acha que ele é para afrontar os exércitos do Deus vivo? Será que esse cara tem noção do que ele está fazendo? Está tudo errado. Não, peraí. Melhor, peraí. Você quer saber?" Ele falou para os irmãos dele: "Quer saber? Eu vou lutar." Aí eu imagino os irmãos: "Pelo amor de Deus, cala a boca, moleque, tu tá louco? Mano, tu tem 15 anos, meu velho. Tu nunca pegou uma espada na vida. A única espada que você pegou foi no videogame lá era Atari na época, não tinha nem Nintendo, nada. Quem era do período do Atari? Entreguei a idade, ferrou. Telejogo. Tu era do pauzinho ainda. Tá maluco? Não, vou lutar." E aí, imagina a rapaziada do exército: "O quê? Esse menino vai lutar? Bora levar ele." Não, peraí, segura o menino. Não, eu vou lutar. Não, eu vou lutar. Gente, eu fico aqui pensando comigo e convido vocês para a gente pensar junto. Por que o Davi está dizendo que ele vai lutar? Porque eu tenho certeza absoluta que naquele momento, os irmãos dele, os amigos mais velhos dele, a galera do exército, os soldados experientes, não faltou gente para encostar nele e falar: "Irmãozinho, para com isso, meu velho. Você tem noção do tamanho da bronca que tu está se metendo? O cara vai te mastigar." Ou como a molecada diz hoje em dia, vai te amassar em 2 minutos. O cara vai acabar com você. Você está louco? Você não tem noção. Sabe qual a probabilidade de você encarar um cara desse e ter alguma chance de vitória? É nenhuma. Concorda comigo? Certeza. Encosta um, encosta outro e ele: "Vou lutar." E aí encosta um, puxa aqui, puxa... Não, você está louco. E Davi, gente, só ouve uma voz. Qual voz? Qual voz? Da consciência. Porque Deus costuma falar conosco através da nossa consciência. E a voz que Davi ouve é a seguinte: espera aí. Eu imagino Davi fechando os olhos ali e pensando: o que é que um homem de Deus, o que é que um homem honrado
deve fazer numa situação como essa. E lutar. É isso que eu vou fazer. E enfrentar. É isso que eu vou fazer. Ele blindou os ouvidos. Ele blindou os olhos. Não vá, Davi, não faça, Davi. Você vai se dar mal, Davi, você vai perder, Davi. Você não foi capacitado, você não consegue, você não pode, você não está à altura, você não é ninguém. Você é um perdido, você é um pastorzinho de ovelhas, você é um Zé Ruela, Davi, você não é, Davi. Eu vou lutar. Senhor, eu já entendi. O que faz um homem honrado? O que faz um homem de Deus numa situação como essa? Enfrenta. Davi não ouve nenhuma outra voz que não seja a voz da sua consciência. Senhor, eu vou fazer o que é certo. Mas Davi dá um jeito. Senhor, eu vou fazer o que é certo. Senhor, eu estou ouvindo a sua voz. Posso falar uma coisa para vocês? Tome muito cuidado com gente assim. Gente que blindou os ouvidos para a opinião desse mundo. Gente que blindou os ouvidos para a opinião dos pessimistas, dos palpiteiros de plantão, e está disposto a única e exclusivamente ouvir a voz da sua consciência, a voz de Deus. Sabe por quê, gente? Deus costuma ver gente assim se levantar do seu trono e puxar o tapete dos poderosos, derrotando-os. Deus costuma tomar as dores de gente assim, gente. Não subestime gente assim. Gente assim é perigosíssima nas mãos de Deus. Gente que ouve a voz de Deus. Eu não estou falando de gente, pelo amor de Deus, não confunda. Não estou falando de gente estúpida que sai fazendo bobagem, inábil, que sai dando cabeçada, brigando com todo mundo. Não estou falando disso. Estou falando de gente disposta a agir com honra. Gente que em situações difíceis age com honra. Enfrenta com honra. Ergue a cabeça e diz: eu vou enfrentar. É isso que é para fazer, pois é isso que eu vou fazer. É para tomar posição, vou tomar posição. É para confessar, eu vou confessar. É para tomar lado, eu vou tomar lado. É para proteger, eu vou proteger. É para acolher, eu vou acolher. É para tomar decisão, eu vou tomar decisão. Mas por que você vai fazer? Porque eu ouvi é o Senhor. Mas Ele te falou, você ouviu? Não, é o meu coração. Ele falou no meu coração. Eu sei que é a voz dele no meu coração. Você está doidão? Você está doida? Fala o que você quiser. É a convicção do meu coração, da minha consciência. Ele falou para mim: faça o que é certo, acabou. E deixa Deus agir. O resultado, como eu disse, gente assim é perigosíssima. Perigosíssima nas mãos de Deus. Se tem uma do seu lado, cuidado, não subestima. Cuidado. Fica dando risada dele, não, cuidado. Mas tem uma segunda lição que Davi nos ensina. Porque Davi, tem uma curiosidade interessante nisso. Porque Davi escolhe, ele não escolhe uma causa dele, ele escolhe uma causa maior do que ele. Eu estava lendo e relendo o texto hoje. Isso é muito doido, gente. Porque Davi, ele fica indignado com o fato, não é da ofensa do gigante contra ele, ou contra alguém em específico.
ele fica indignado com a ofensa do gigante contra o Senhor. Fala, gente, vocês não podem aceitar esse cara blasfemando contra Deus. Esse cara está blasfemando contra Deus. Esse cara está tirando sarro de Deus. Esse cara está rindo dos exércitos de Deus. Isso é injusto. Davi se levanta e ele escolhe a causa da justiça. Gente, a gente não sai guerreando contra todo gigante nessa vida. A gente também tem condição de escolher contra os gigantes que a gente quer lutar. E se você for escolher gigantes, escolha gigantes, não apenas gigantes que afrontam você pessoalmente. Tenha uma visão mais ampla. Escolha gigantes que afrontam o Senhor. Por exemplo, a injustiça afronta o Senhor. Que tipo de injustiça? Lembra Jesus dizendo? Quando vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim vocês o fizeram. Porque a gente fala em injustiça, primeira coisa que vem na cabeça de crente, qual que é? Imoralidade, pornografia, não sei o quê. É injustiça também. Mas eu estou falando de injustiças que afrontam o coração do Pai e que muitas vezes passam desapercebidas por nós. Tipo, gente passando fome na rua. Injustiça. Gente tirando sarro de quem vive dormindo na rua, chamando de zumbi, escrachando com preconceito, esculachando, oprimindo mulheres, violentando crianças, explorando crianças sexualmente. Injustiça. Isso afronta o coração de Deus, gente. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece de escolher essas causas como gigantes. Pobreza, desigualdade, injustiça. Racismo, injustiça. Poxa, você vai falar isso, é coisa de política. Não estou falando de política não, gente. Nem de ideologia, até porque eu tenho uma posição muito clara sobre isso, tá? Não misturo as coisas não. Falo com profundo temor de Deus no meu coração. Mas isso afronta o coração de Deus. Quando fizerem a um desses pequeninos, a mim o fizeram. Quem, diz o texto bíblico, quem empresta ao pobre, empresta ao Senhor. Os pobres são como a menina dos olhos do Senhor. O Senhor, o coração do Senhor se identifica profundamente com aqueles que sofrem. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A viúva, o órfão, aquele que está na rua. Que a gente não se esqueça. Há gigantes que provocam isso. Eu não estou falando de gigantes pessoas. Injustiça. Davi se indigna. Você está afrontando Deus vivo. Exploração sexual, você está afrontando Deus vivo. Estou firme contra. Me posiciono contra.
E aí, nós temos um Deus que costuma se posicionar do lado do fraco. A gente tem um Deus que tem lado. A gente tem um Deus, nós temos uma Bíblia. As Escrituras têm mais de 2.000 versículos. Quantos versículos? 2.000 versículos falando de um quarteto: o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Não tem nenhum outro assunto mais comentado na nossa Escritura. E por que a gente fala tão pouco disso? Vocês acham que isso não é preocupação do coração de Deus? Esse não é meu tema dessa noite. Esse é meu tema de todo dia. Talvez por isso que eu estou aqui, tendo a liberdade de comentar isso com vocês. Se levante em defesa de algo maior. Porque quando você olha para o Senhor e diz: Senhor, eu não aceito, isso é afronta ao teu coração. Não subestime gente assim. Não ria de gente assim. Não caçoe de gente assim. Porque Deus costuma olhar para a gente assim, com o coração que se identifica com o idoso. Sabia que só nesse semestre dobraram as denúncias de violência contra idosos no nosso país, gente? Não quero falar de governo, não quero falar de política, essa porcaria toda que contaminou tudo, não quero saber disso. Eu quero saber onde isso nos toca como cristãos. Eu estou quase todo dia na rua, gente, debaixo de viaduto, entrando em Mocó, falando com gente. Nosso povo está sofrendo. Estou falando isso por outra razão, a não dizer para vocês que nós precisamos escolher as causas, precisamos escolher os gigantes também, maiores. E quando o Senhor vê a gente fazendo isso, Ele que se identifica com o fraco, com o machucado, com o vulnerável, com a violentada, com a criança ferida, com um senhor que eu vi essa semana, o Tiago que está aqui comigo, estava comigo, lá no córrego Caboré, que há 40 anos, aqui em São Mateus, há 40 anos, alguém aqui conhece o córrego Caboré? Vai parar de alagar. Finalmente a gente conseguiu a obra lá. O córrego Caboré vai parar de alagar. Estou saindo ali da apresentação da obra de canalização. No meio de tudo destruído, tinha um homem ali. Tiago é testemunha do que viu. Um homem morando nos escombros. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Ele não conseguia falar. Ele só chorava. Por que o senhor está aqui? Um senhor talvez de uns 65 anos. Ele e o cachorro dele. 3 cachorros. Farinha, K9 e o maconha. Realidade da rua, gente. E nós estamos aqui, louvando ao Senhor, mão para o céu, e está tudo bem. Está tudo bem, temos que fazer isso mesmo. Mas e a hora que a gente terminou de fechar os olhos, abriu os olhos e saiu, foi para a rua para começar a segunda-feira? Hello? Está todo mundo aqui comigo? Alguém foi arrebatado? A gente começou a falar com ele, ele chorava, não conseguia falar, ele soluçava. Falei para ele: vamos embora para um abrigo? Ele falou: mas nunca ninguém chegou aqui. Ué, mas nós estamos aqui agora, vamos embora para o abrigo. Eu vou. Não dá para descrever a alegria desse homem. Na hora que os cachorros dele foram junto com ele, acolhidos, ele tomou um banho, arrumou o cabelo, ganhou uma roupa e deitou numa cama limpa, gente. Deus é especialista nessas coisas. Imagina isso multiplicado. Estou dando um exemplo, não precisava ser ele, enfim, não precisava ser eu, enfim. Mas estou dizendo,
Imagina essas ações espalhadas por toda a cidade, porque tem cristãos e cristãs, Davis, enfrentando gigantes, comprometidos por todo canto, com idosos, com crianças, com mães, com viúvas, com órfãos, com gente que está sendo espancada, com gente que está sendo jogada no chão, simplesmente perguntando o nome de quem está jogado no chão na rua, simplesmente perguntando qual é o seu nome. Eu quero ficar na rua, não tem problema, qual o seu nome? Você vai ficar na minha lista de oração até o dia que você sair dessa rua. Porque eu sirvo a um Deus especialista em derrubar gigante. E esse gigante que te jogou na rua vai cair. Mas esse não é o tema, desculpa. Terceira lição que eu aprendo com Davi. Tem uma coisa que me encanta no Davi. Na hora da batalha, na hora que o bicho pegar, na hora que o gigante aparecer, na hora que vier a luta, na hora que chegou, na hora que o bicho pegou, chegou, apareceu. Cara, tem um gigante. Tem um gigante na minha casa. Tem um gigante na minha escola. Tem um gigante no meu trabalho. Chegou, tem um gigante. Tem que enfrentar. O gigante chegou. Olha que incrível o que acontece. Estão com a Bíblia aí? Ixi, preciso correr. Lembra que a gente parou na hora que o Davi falou para o Saul que ele ia lutar. 33. Olha o que o Saul fala para ele. Gente, nem o rei acredita nele. Eu não sei se a gente também acreditaria. O Saul fala assim: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é guerreiro desde a mocidade. O rei já mandou um presta atenção nele. 34. Davi, entretanto, disse a Saul. Gente, olha a simplicidade do Davi, gente. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Ele estava, bicho, indignado. O Senhor, olha essa, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: bom, então vá e que o Senhor esteja com você. Agora, mais um detalhezinho do texto e aí a gente vai comentar juntos. 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Apareceu ali no filme, ele jogando o escudo para ele. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu num riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. E por aí vai. Vamos parar por aqui. Qual que é a lição? Gente, pensar no que está acontecendo aqui. Tá bom. Saul falou: tá legal, chega aí, Davi. Você vai lutar? É você que vai lutar. Chamou o conselho de guerra. Chamou os generais, chamou os militares de alto escalão. Falou: bom, já que esse cara vai lutar, alguma credencial ele vai apresentar, né? Que não é possível. O cara se apresenta para lutar, no mínimo, ele deve ter alguma aula de jiu-jitsu lá nas ovelhas, lá no meio das ovelhas. Ele deve fazer alguma coisa, ele faz alguma arte marcial, ele treina, no mínimo, com espada de madeira, sei lá. Ou no videogame, o cara está treinando. Fala, Davi, o que você faz? Gente, o Davi na maior simplicidade. Não, o rei, eu fico só imaginando, não, o rei é o seguinte, o Davizinho lá com a mão no bolso, o bonezinho virado para trás. O rei é o seguinte,
lá, Então, adolescente, né? Tipo, eu fico lá, tal, com as ovelhas, tipo, quando aparece, tipo, urso, aí, tipo, eu pego o cajado e dou, tipo, na cabeça do, tipo, urso. Aí aparece, tipo, leão e tal, eu grudo na juba do leão e, tipo, mato o leão e tal. Na maior simplicidade do mundo. O que ele nos ensina? O que ele nos ensina? Aliás, antes de dizer isso, o Saul fica tão incomodado com isso que o Saul fala para ele, cara, então faz o seguinte, já vi que tu é a maior barca furada do planeta. Nós estamos perdidos aqui. Que se esse moleque perder, nós vamos todo mundo aqui virar escravo. Então vamos fazer o seguinte, para não ficar tão feio, coloca a minha armadura, que é a tentação do momento. Coloca a minha armadura. Aí sim, a gente aprende pelo menos duas coisas. Primeira coisa que eu aprendo, que é a principal, é o seguinte: normalmente, em situações como essa, quando pressionadas, a maior parte das pessoas, se vem numa situação como essa, começa a engordar o currículo. Não, veja bem, rei. Olha, eu já fiz uns negócios aí que você nem imagina, cara. Nossa, eu lá com meu pai, meus irmãos, a gente treinava pra caramba lá atrás, tal. A gente treinava com as ovelhas. Eu nasci, com 2 anos já fazia halteres lá com as ovelhas, tal. Já. Não, eu sempre fui um cara super, enfim, super treinado e tal. Normalmente, a tendência das pessoas em situações como essas é engordar o currículo, inventar história, falar de uma coisa que não são, querer posar, querer falar de um jeito que não são, querer posar de um jeito que não são, querer fazer um figurino que não são, querer se vestir como não são. Querer fazer gênero, querer fazer tipo. E o próximo passo é o quê? Fazer o pior. Botar a armadura de Saul. Topar. Não, rei, manda a tua armadura aí que eu ponho. Imagina, o Davi, por educação, até pegou e colocou a armadura. Mas imagina, um garoto de 16 anos, pega a armadura do rei, a hora que ele botou o capacete veio até o pescoço, aqui embaixo. A espada, a hora que ele enfiou na cintura, a espada arrastava no chão. Não conseguia andar. Manja, o cara não conseguia fazer. Manja crente fazendo coisa errada? Querendo pagar de malandro? Desde a escola, da faculdade, pode ver. Crente, filho de crente, vai colar. É fatal, gente. Tá, não, mas todo mundo cola, tal, não sei o quê. Ah, tá bom. Aí o cara vai colar, né? O cara vai colar na escola, vai colar na faculdade. Aí o professor está sentado, está todo mundo colando, não viu ninguém. Aí ele está assim, vermelho até o... Está olhando. Oh, você está colando. Pois eu, está todo... Você. Fazendo coisa errada. Botando a armadura de Saul. Querendo tomar atalho. Querendo tomar caminho errado. Querendo fazer coisas que não está acostumado a fazer. Querendo ter estratégias humanas. É interessante que o Davi, ele é um menino simples, ele é um menino puro de coração, ele fala quem ele é e ele vai adiante. Ele é tão puro que ele fala o seguinte: lá comigo, rei, eu pego o urso e leão e estraçalho. E vou dizer, rei, é o seguinte, você quer me dar essa armadura e tal, mas não funciona, porque comigo, rei, está muito clara a coisa. Não é a estratégia humana que me dá vitória nas minhas batalhas. Quem me entrega leão e urso é o Senhor dos Exércitos, que é o mesmo que vai me entregar esse filisteu incircunciso. Então você fica tranquilo, porque é Ele que vai me dar vitória na batalha. Eu conheço o Deus em quem eu tenho crido.
Eu sei o Deus com quem eu ando. Eu sei o Deus que eu conheço, com quem convivo, com quem eu falo. Eu tenho experiências com Deus. Eu ando com Ele. Eu tenho intimidade com Ele. Eu conheço Ele lá, no escuro do meu quarto. Eu conheço Ele no escuro da noite, lá na floresta. No terror da noite, quando aparece urso, eu não tenho medo, sabe por quê? Não é armadura nenhuma, não é espada nenhuma, não é arma humana nenhuma, não é estratégia humana nenhuma. Eu não dependo de nada disso. Eu sou, rei, absolutamente dependente do Senhor dos exércitos, rei. O rei, inclusive, vou dizer para você o seguinte: eu sou esse cara aqui, tá, rei? Eu sou esse menino simples, não tenho nenhum currículo extenso, não uso armadura, matei urso com pau e pedra. Inclusive, rei, me dá uma licencinha. Deixa eu ir aqui no riacho. Deixa eu pegar 5 pedrinhas aqui. Pegar a minha funda. Senhor, é só com a gente, tá, Senhor? Minha consciência, o Senhor conhece. Quem eu sou, o Senhor conhece. O Senhor sabe que não é por mim, né, Senhor? O Senhor sabe que não são os meus interesses. O Senhor sabe, né, Senhor? Você conhece gente assim? Simples. Eu conheço gente. Eu tenho uma irmã simples, que é companheira de oração minha e da minha mulher. De vez em quando ela vai lá em casa orar com a gente. Ela tem dificuldades até com o português. Ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe quem é ela. Mas eu vou falar para vocês. Quando ela ora, na sala da minha casa, com a simplicidade que ela tem, sem currículo nenhum, eu me ajoelho e falo para ela: põe a mão sobre a minha cabeça, porque eu sei que o Senhor é contigo. Sabe por quê, gente? Eu não sou tonto de subestimar a gente assim, não. Porque eu sei que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, é especialista em usar gente assim para puxar o tapete de gigante poderoso e jogar gigante com a cara no chão. Ou eu estou errado? Na hora que o bicho pegar, aprende com Davi. Seja quem você é. Mas, pastor, eu sou muito simples. Eu não sei nem falar direito. Eu não sei nem como me portar. Olha a minha roupa. Olha o meu... Olha o não sei... Ô, irmão, irmã, quem é que falou que Deus usa isso aí? É do seu jeito que Deus te usa. É do seu jeito. Porque extraordinários não somos nós. Extraordinária é a obra que Deus faz através de nós. Extraordinária é a obra que Deus tem a fazer através de nós. Davi, é desse jeitinho aí, Davi, bora? Tu pegou o urso, tu pegou o leão, e agora? Bora pegar o gigante, Davi. Penúltima lição. Tenho 10 minutos para fechar. Esse Davi, eu não vou estender mais a leitura, vocês leem em casa depois do capítulo. Mas a história diz o seguinte:
que o Davi vai na direção do gigante. Gente, o gigante comete um erro brutal que a gente não pode cometer de jeito nenhum. Porque o gigante vem na direção do Davi, e no filme vocês viram, no texto bíblico diz isso. O gigante olha para o Davi e fala para ele assim: quem você acha que eu sou para você vir para cima de mim com pau e pedra? Você está achando que eu sou cachorro? E ele olha para o Davi e despreza o Davi. Assim, esse moleque para cima de mim. Porque ele olha para o Davi com os olhos humanos. E pelos olhos humanos, o Davi era um garoto mesmo. O Davi era isso aí. O Davi era esse menininho simples, com roupa de pastor, com jeitinho de pastor, que andava que nem pastor, que falava que nem pastor, que não tinha nenhum traquejo de guerreiro. E ele olha para o Davi só na perspectiva humana. Jamais vá para uma batalha apenas com seus olhos humanos. Porque é isso que o Davi nos ensina. Porque o Davi faz o inverso. Gente, o Davi vai para a batalha e ele olha para aquele gigante enorme. Ele olha para o gigante e ele pega a funda dele e ele vai girando. E ele vai girando. Ele olha para o gigante, o texto bíblico diz que ele fala para o gigante o seguinte: gigante, você afrontou o Senhor dos exércitos, gigante. Você afrontou o meu Deus. Isso ele não fala, sou eu que vou falar. Tu pode se achar grandão. Tu pode se achar bonitão aí para todo mundo, para esse exército todo. Só que para o meu Deus, tu é nada. Tu é nada. Hoje mesmo, gigante, hoje mesmo, eu vou cortar sua cabeça e entregar como despojo de guerra. Gente, a diferença de perspectiva é a seguinte: o gigante olha para Davi com olhos humanos. Mas Davi, homem de fé, homem de oração que era perigosíssimo. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele dispunha de aliados espirituais, de forças invisíveis, que ninguém sabia. E eu tenho certeza que o Davi tinha tamanha fé que eu acho que ele deu uma olhada na lateral, para um lado, para o outro, olhou para trás e viu aquela multidão de anjos. Olhou para o céu e o Senhor falou: escuta, para o louvor aqui, para tudo, para o som, porque o meu filho entrou em batalha e eu resolvi tomar lado nesse negócio. E hoje é dia de derrubar gigante. E eu sou aliado do meu filho, eu resolvi tomar a batalha dele como minha. E hoje é dia de honrar meu filho. Hoje é dia do meu filho sair vitorioso. E Davi olhou para cima, olhou para o lado, olhou para o outro. Ele nem enxergou o tamanho do exército, a altura do gigante, ele não viu nada. Ele olhou com os olhos espirituais para aquele gigante, soltou a pedra e o Senhor puxou o tapete do gigante poderoso e ele veio de cara no chão, porque o Senhor viu um menino de coração puro, agindo de acordo com a consciência dele, sendo quem ele era, lutando por uma causa muito maior do que ele, comprometido com a justiça, olhando com os olhos espirituais. Um menino que não tinha medo de gigante, porque ele confiava no seu Deus. Ele sabia quem era o seu Deus, ele sabia o tamanho do Deus dele. Ele sabia que Deus podia derrubar o gigante. E Deus resolveu entrar na batalha. Última lição, para encerrar com vocês e a gente tomar ceia. Quer ver a coisa mais incrível dessa história toda? Falei pra caramba, né? Estava com saudade, vocês tiveram que me aguentar mais. Ninguém mandou. Última lição. Tem uma curiosidade no texto.
me chama a atenção a descrença em torno de Davi. Porque não foi só o gigante que olhou para Davi com os olhos humanos. Último versículo aqui. Olha o versículo 55. Depois que Davi derrubou o gigante, cortou a cabeça dele, levantou como sinal de vitória na batalha. Olha o que acontece, gente. Olha que coisa surreal. É surreal o que acontece, que é descrito no texto bíblico. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, comandante do exército, que estava junto com ele, lá na entrevista, lá atrás, com o Davi. Abner, quem é o pai daquele rapaz? Ou seja, ele não sabia nem o nome, nem a família, nem quem era. O descrédito era tão grande que enquanto Davi falou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele tinha certeza que o Davi ia perder. Quando Davi venceu, ele falou, peraí, Abner, quem que é esse moleque mesmo? Quem é ele? Da onde ele saiu? Quem é o pai dele? Como é que é o sobrenome dele? Quem é a família dele? Pior, olha o Abner, comandante, que estava com ele. Juro por tua vida, rei, que eu não sei. Agora. Vira um capítulo, vira para o 16. Vira para o 16. O que está escrito no alto do capítulo 16 em negrito? Samuel o quê? Samuel unge Davi. É isso? Sabe o que aconteceu no capítulo 16? Antes de Davi ir para a batalha, o Senhor havia se irado com Saul, que havia procurado uma pitonisa, uma adivinhadora de espíritos, entre outras coisas. Havia abandonado o Senhor. E Deus falou, chega, esse cara chega. Ô Samuel, profeta, eu vou ungir outro rei. E mandou Samuel na casa de Jessé. Você vai lá na casa do Jessé, você vai ungir o rei. Ele foi lá, Samuel. Chama os filhos dele todos. Ele chamou todo mundo. Chamou a rapaziada toda, os 8 filhos. Aí ele olhou, viu os militares, um fortão, o outro tal. Esse aqui, Senhor? Não. Foi babando. Esse aqui, não é nenhum desses daí. Mas, Senhor, como assim? Não. Pergunta para o Jessé se tem outro. Jessé, o Senhor falou que não é nenhum desses daí. Tem algum outro? Ele falou, tem. Quem é? Ah, tem o Davizinho. Quem é esse aí? Ah, não, mas o Davi é criança. Pastorzinho de ovelhas, está lá no fundo, lá com as ovelhas. Manda buscar. O capítulo 16 diz que a hora que o Davi entrou, o Senhor falou para o Samuel, Samuel é esse aí. O Samuel pegou o chifre com óleo, derramou na cabeça de Davi. E o texto bíblico diz que o Espírito Santo, naquele momento, se apoderou de Davi. E Davi, a partir daquele momento, era ungido rei de Israel. Bora fechar juntos aqui. Saul não sabia quem era o Davi, o rei. Golias não sabia quem era o Davi. Abner não sabia quem era o Davi. A torcida do Coringão não sabia quem era o Davi. Ninguém sabia quem era o Davi. Mas 2 pessoas sabiam quem era o Davi. Davi sabia que o Senhor o havia escolhido rei de Israel. E o Senhor sabia que Davi seria o novo rei. Quando o gigante se apresentar a você, deixa eu dizer uma coisa para você.
lembre-se de quem você é e da sua identidade em Deus. Lembre-se de onde Deus foi te buscar. Lembre-se de quando Deus foi te buscar lá no meio das malhadas, quando Ele te escolheu. Lembre-se de onde Ele te tirou. Lembre-se do que Ele fez na sua vida ao longo do tempo. Lembre-se do que Ele vem fazendo. Lembre-se de todos os livramentos. Lembre-se do quantas vezes Ele colocou a mão sobre a sua cabeça. Lembre-se do quanto Ele te abençoou até aqui. E creia, Ele não te abandonou. Mas pastor, está escuro. Eu não estou ouvindo a voz dele. O gigante é imenso. Eu estou atônito e apavorado. Ele não te abandonou. Ele é o mesmo. O mesmo que refez sua história. E para os que não refez, Ele está aqui nessa noite para refazer. Porque Ele é especialista em derrubar gigante.